tudo bem? Eu sou a Fernanda, bem-vinda ao canal do Nacionalidade Portuguesa e hoje eu estou aqui para falar de um assunto bem interessante que é a apostila de Haia. Se você está passando por um procedimento de obtenção de nacionalidade portuguesa ou está estudando a possibilidade de estudar em uma das universidades portuguesas, possivelmente você já deve ter se deparado com essa exigência de que todos os documentos oriundos do Brasil devem ter a apostila de Haia. Mas o que é esse documento? Para que ele serve? Por que ele é tão exigido e querido por todos os editais e todas as solicitações de burocracias portuguesas? Na verdade, a apostila de Haia surgiu como um facilitador para a legalização desses documentos. O que é isso, né, essa legalização dos documentos? A ideia da apostila de Haia é fazer com que um documento que é emitido no Brasil tenha validade em território português e também validade em território em todos os países que são signatários da Convenção da Apostila de Haia, que foi assinada em 2016 por mais de 110 países e facilitou a vida das pessoas que precisavam fazer com que documentos que fossem emitidos no Brasil tivessem efeitos em território internacional, dentro desses países signatários. Só para você ter uma ideia, antigamente, quando um documento emitido no Brasil tinha que ter validade em outro país, em Portugal ou em outro país que hoje é signatário da Convenção da Apostila de Haia, demorava cerca de 1 ano para que o documento fosse considerado válido. E hoje, com a apostila de Haia, em menos de 24 horas, em alguns lugares, você consegue essa validação e o documento já começa a fazer efeito no território que você pretende apresentá-lo. Então, a Convenção da Apostila de Haia surgiu como um facilitador mesmo dessa burocracia e tornou mais rápido e célere o processo de apresentação desses documentos brasileiros. Como que ela funciona? A apostila de Haia é bem simples, eu tenho até um exemplo aqui para mostrar para vocês. Ela nada mais é do que isso. É um documento, uma certidão, que ela é anexada ao documento original, emitido no Brasil, e ela é validada por uma pessoa oficial, que geralmente são nomeados através de cartórios. Então, no Brasil, quem regulamenta toda a questão da apostila de Haia é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Então, no site do Conselho Nacional de Justiça, você vai conseguir encontrar todos os cartórios que estão aptos a emitir a apostila de Haia nos seus documentos. Então, com certeza, deve ter alguém no seu estado, no seu município, enfim, que vai poder, né, emitir a certidão, e nada mais é do que uma validação daquele documento. Então, quando você precisar validar um documento e apostilar um documento, a dica é, primeiro de tudo, entra lá no site do CNJ, pesquisa o cartório que é mais próximo à sua residência, para você não ter que se deslocar muito, leva o documento até lá e apostila o seu documento. Cada cartório vai ter um prazo para entregar esse documento pronto e apostilado. Tem alguns cartórios que fazem até na hora. Então, assim, se você tiver com muita pressa, é sempre bom dar uma ligada antes para perguntar qual é o prazo que eles utilizam para fazer a apostila de Haia, mas geralmente não demora tanto. E no próprio site do CNJ, eles falam que o documento sai em até 24 horas. Então, assim, teoricamente, todos os cartórios têm que emitir esse documento até 24 horas. Agora, uma pergunta bem importante e bem interessante, que é a questão do preço. Como é que funciona a questão do preço? A apostila de Haia ela não é muito barata em alguns estados, como por exemplo em São Paulo, mas o valor não é fixo em todos os estados. Então também vale a pena você pesquisar quanto que custa dentro do seu estado, porque cada estado vai ter um valor. Se você estiver fora do Brasil e precisar validar um documento, o território legal para você validar esse documento se você estiver fora do Brasil é o consulado brasileiro, e isso também pode variar um pouco de preço. É importante falar que a apostila de Haia ela só pode ser feita dentro do território aonde o documento foi emitido. Então, se o documento que você precisa apostilar é do Brasil, então é lá que ele tem que ter a apostila de Haia, tá bem? Outra coisa importante, se você precisar traduzir um documento, a tradução juramentada, ela também vai precisar ter a apostila de Haia de forma separada, ou seja, você vai ter que validar 2 documentos. Então, você vai ter que validar o documento original e o documento
traduzido. Outra dica importante, a apostila de Haia ela só pode ser feita se tiver assinatura reconhecida de alguém. Então, se você tiver com um documento que não tem assinatura reconhecida em cartório, esquece, eles não vão validar o seu documento. Então, é importante você se certificar de que aquele documento esteja assinado e que aquela assinatura tenha reconhecimento de firmas. Isso é muito importante, principalmente para obtenção de documentos das universidades. Quando você vai se candidatar para uma universidade portuguesa, geralmente você tem que levantar uma série de documentos da sua universidade brasileira e que algumas vezes, por desconhecimento mesmo, as universidades brasileiras acabam emitindo sem o reconhecimento de firma. Então, é importante você também ficar atento a isso para que toda a documentação seja emitida da forma correta. E você também não tenha que ir no cartório à toa pedir a sua apostila de Haia em um histórico escolar ou, enfim, um diploma, por exemplo, porque eles não vão validar se não tiver reconhecimento de firmas. Então, eu acho que de tudo que eu falei até agora, já deu para ter uma noção do quão importante é a apostila de Haia na hora de validar um documento brasileiro no exterior. Sem a apostila de Haia, infelizmente, um documento brasileiro não vai ter efeitos no exterior. Então, é importante, sim, ter esse documento em mãos e você poder contar com ele para que sua documentação tenha validade no exterior e você consiga seguir com todos os seus processos burocráticos em paz. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e você tiver mais dúvidas, enfim, a gente escreveu um artigo lá no blog falando sobre isso, inclusive lá você vai encontrar também a lista de mais de 110 países que são signatários da Convenção da Apostila de Haia, porque isso não é uma coisa exclusiva a Portugal-Brasil, tem mais países que são signatários, o que é ótimo. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, fique à vontade para ler o nosso artigo. E se você tiver dúvidas também, fale com a gente que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, tá bem? Então, um grande abraço, espero poder ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau!